Dentro do assunto escatologia, hoje vou falar sobre a vinda de Jesus Cristo. A vinda de Jesus Cristo se dará em duas fases distintas. A primeira, Jesus virá para arrebatar a igreja, para buscar, para levar a sua igreja. A segunda fase acontecerá ele vindo já com a sua igreja. Ele vem para salvar o remanescente de Israel e julgar as nações, julgar o mundo e estabelecer o seu reino milenar. São estas coisas que a Bíblia nos revela e o estudo que trata disso é a escatologia. A palavra escatologia, ela vem do grego, ela tem dois sentidos, tem um sentido aí mundano, um sentido secular que é pornográfico, mas eu estou falando da escatologia bíblica, a escatologia da teologia bíblica, do conhecimento de Deus. Essa palavra vem do grego e significa, tem a origem lá, e a sua origem é escatos, que significa últimas coisas, e logia, que significa o que trata de estudos, conhecimentos. Então, escatologia é o estudo, é o conhecimento, é a pesquisa das últimas coisas. Mas eu disse que a vinda de Jesus se dará em duas fases distintas, Note isso, porque há muita confusão, muita gente falando disso. Se você é um cristão evangélico, você já ouviu falar, mas tem muita gente falando, ou por pouco conhecimento, com pouco conhecimento, ou então porque torcem as escrituras para chegar àquilo que elas desejam, a sua ideologia, ou então do seu grupo, o grupo a que ele pertence. Então há muita coisa, há muitas questões que são hoje faladas que não têm respaldo bíblico, ou então são tomados textos isolados da Bíblia para tentar justificar aquele ponto. Então, a vinda de Jesus Cristo, ela se dará num período de 7 anos, uma semana de anos, e começa com o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos. Depois disso, haverá na terra os eventos que seguem, será o reinado do anticristo, a grande tribulação e todos os acontecimentos pertinentes a estes acontecimentos. Enquanto isto, a igreja que vai se encontrar com Jesus nos ares estará em dois grandes eventos. O tempo será dividido em duas partes. A semana de anos, ou os 7 tempos que formam a semana de anos, será dividido em duas partes. A primeira parte será a parte do tribunal de Cristo, assunto que tratarei num próximo vídeo, e a outra parte será as bodas do Cordeiro, a festa da igreja, da festa do casamento do Cordeiro, quando o Senhor Jesus apresentará ao seu Pai a sua noiva, a igreja. Terminado o tempo, o Senhor virá já com a igreja, e então acontecerá a parte final da sua vinda, que é aquela que diz que ele virá com com poder e grande glória, e que todo olho o verá. Nós vamos ler alguma coisa que já lemos, vou reproduzir o que já li em outro vídeo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 15 até o 18, que diz o seguinte: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos
para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Isso aqui nós tratamos em vídeo anterior, quando falamos sobre a ressurreição. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Também tratei e li esse texto quando tratei do assunto ressurreição. Versículo 17 diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Pois é, este texto fala do arrebatamento e o nosso encontro com Cristo nos ares, que é o local que se presume, por tudo que a Bíblia nos ensina, o lugar do tribunal de Cristo. Esse assunto é muito palpitante, é muito importante, e nós trataremos dele no próximo vídeo. Enquanto a igreja estará no tribunal de Cristo e posteriormente estará nas bodas do Cordeiro, na festa das bodas do Cordeiro, onde será apresentada ao Pai, a terra passará pela grande tribulação. O primeiro ato aqui será a instalação do reinado do anticristo. Aí vem a perseguição aos cristãos que não forem arrebatados, aos que, na verdade, confessam a Deus, porque nesse tempo vai ser proibido, vai ser definitivamente proibido falar em Deus, crer em Deus. E muitos obstáculos vão ser colocados sobre as pessoas para que elas não creiam em Deus e nem tampouco elas adorem a Deus. Não haverá espaço. Então as pessoas terão restrições, uma delas será o sinal da besta. Todo aquele que confessar o nome de Deus não vai poder comprar e nem vender, não vai poder viver, portanto. E então haverá mortes, acontecerão martírios daqueles que forem fiéis, daqueles que ficarem, que não forem arrebatados e aqui permanecerem fiéis a Deus e a sua fé, eles vão ser mortos. Haverá um número muito grande de mártires, de pessoas que serão martirizadas, mortas pelo governo do anticristo. Nessa época, nesse tempo, no começo do reinado do anticristo, os judeus vão crer, vão acreditar que ele é o Messias. Ainda que alguns com o pé atrás, mas uma decisão de governo, uma decisão de Estado, vai reconhecer o anticristo como Messias. Eles vão ser traídos por ele, porque dependem dele para que ele tenha um governo mundial, ele vai depender da adesão dos judeus. Mas, no meio desta semana, diz a Bíblia, diz Daniel, no meio do tempo, aos 3 anos e meio, a partir do começo da grande tribulação, do tempo chamado grande tribulação, então os judeus vão ver que aquele personagem não é o Messias, e então eles vão quebrar a aliança com o Messias, com o anticristo, que eles antes diziam ou acreditavam ser o Messias, e eles vão ser perseguidos. Milagrosamente, Deus vai salvar uma parte dos judeus, escondendo-os, guardando-os em algum lugar e até o momento da sua vinda. Na vinda de Jesus, nessa época, muito além de cristãos, judeus vão morrer. Depois da quebra da aliança, muitos judeus vão morrer e vão ser perseguidos. E eles vão ter que sair do seu país e vão se esconder num lugar onde Deus vai preservar
vai preservá-los ali até a sua vinda. Passado os 7 anos, depois de todos os acontecimentos apocalípticos, conforme está escrito, porque eu disse que não existe um livro que trate detalhadamente de escatologia, mas o livro de Apocalipse, que trata das últimas coisas, a revelação das últimas coisas, este livro trata das últimas coisas. E nós vemos, por exemplo, no prefácio, o apóstolo João, o escritor, a quem foi dada a revelação, dizer: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Então nós vemos aqui alguma coisa que é muito importante que nós entendamos. Agora veja o que Jesus diz a João, ainda em Apocalipse, no capítulo 1, e versículo 17, versículo 17 até o 19, diz o seguinte: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, vemos aqui Jesus se revelando a João e mandando ele escrever as coisas que iriam acontecer. Isto é Apocalipse, isso é o final das coisas. Nós estudamos isso no próximo vídeo, no próximo encontro que tiverem, que vamos ter com você. Nós iremos tratar do tribunal de Cristo. Qual o espaço do tribunal de Cristo? A igreja será tomada da terra e se apresentará ao Senhor nos ares, o Senhor Jesus. E ali haverá um período de tempo em que acontecerá um evento chamado Tribunal de Cristo. Será o nosso próximo assunto. Mas em todos esses vídeos nós estaremos falando alguma coisa do que já falamos e do que ainda vamos falar. Por exemplo, a vinda do Senhor na segunda fase. Ele vem, a Bíblia diz, com poder e grande glória. Conforme disse antes, Jesus vem na primeira fase buscar a sua igreja. Na segunda fase, ele já vem com os seus milhares, milhões e milhões de anjos e a sua igreja com ele. Nesse tempo é que ele vai salvar os judeus, ele vai, depois disso, julgar as nações, os povos ímpios, julgar os ímpios, e então estabelecer o seu reino na terra. Então, esses são os eventos da sua vinda em glória. Ali, logo na sua vinda, Satanás será preso. Aliás, a Bíblia diz, o texto diz, que lá nas bodas do Cordeiro, Satanás estará lá nas bodas do Cordeiro. E aí ele vai ser detectado, ele vai ser descoberto que ele não está com vestes nupciais, não é convidado. Então o anjo Miguel receberá ordem para prendê-lo, para maniatá-lo e então trazer e prendê-lo no poço do abismo. Ele ficará preso por 1000 anos, que será o tempo suficiente que Jesus vai ter para reinar neste mundo, o seu reinado de paz. Na sua vinda, ele trará o reino de Satanás, que está no espaço. Muita gente diz que Satanás está no inferno, ele está no espaço. Há um trono, há um reino no espaço. Jesus, com a sua igreja,
trará Satanás, trará o trono de Satanás embaixo de seus pés, juntamente com a igreja, conforme está escrito que nós pisaremos nele, e esmagará esse reino sobre a terra, e então ali ele vai julgar as nações, ele vai salvar Israel, o remanescente de Israel, que ficou firme e fiel, e vai estabelecer o seu reino de 1000 anos. Isto é últimas coisas, isto é escatologia. Aguarde o nosso próximo vídeo. Eu vou tratar nesse próximo vídeo do julgamento do Tribunal de Cristo, e você vai ver, é muito importante, porque esse tribunal não tem a finalidade de condenar ninguém ao inferno, mas de estabelecer coroas, galardões e também a glória que teremos. Portanto, é importante que você veja o próximo vídeo, quando estaremos tratando do Tribunal de Cristo. Até lá, muito obrigado.